online no Facebook, hein? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos. 23 de novembro, até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres. Então, eu quero ver um sorriso bem bonito aí no teu rosto. Tá? Eu não sei como foi seu dia, nem o que tentou te culpar, eu não sei o que tentou tirar você da graça, mas independente do que tenha acontecido, tenha certeza de quem você é em Cristo Jesus e da potência que você é nele. Então, confiando em nosso Deus e não seremos abalados. Então, fica com essa dica aí, hein, amados, tá? É bíblico, confie nele, acredite no teu potencial e quem é você nele, para que você não seja abalado, entendeu? Não estamos livres dos dias maus, mas podemos passar por eles cantando os louvores. Então, eu quero te convidar, aí você do Facebook, que está chegando aqui com a gente, a você que está aqui no Zoom, nessa noite, para adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje eu vou ficar devendo aqui o violãozinho para vocês, tá? Mas eu quero, junto com vocês, adorar o Senhor com esse louvor, que é maravilhoso também. E eu quero que você fique super à vontade. Tá? Antes, eu gostaria que você fechasse os seus olhinhos e clamasse ao nome do Senhor. Papai, eu quero te agradecer por essa noite. Muito obrigado, meu Deus, por chegarmos aqui, estarmos nos nossos lares, aqueles que ainda estão por vir. Pai, nos entregamos essa noite ao Senhor, os nossos corações ao Senhor. Independente do que tenhamos vivido hoje, ó Pai, que tenha sido para a honra e glória do Teu nome, que possamos aprender algo novo a todo instante, Deus, porque só o Senhor nos satisfaz, só o Senhor é o nosso Deus. Então, convido você, amado, você que está aí na sua casa, para adorar o Senhor. Deixa Ele visitar o teu coração. Aleluia. Conheça mais dele, que Ele quer estar contigo, Ele quer estar com você. Abre o teu coração para essa canção, para esse louvor. Adore a Ele. Adore a Ele, igreja. Oh, Espírito Santo. Abre o teu coração, igreja. Viva algo novo com Deus. Aleluia. Você crê nisso? Amém. O novo amanhecer está sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Não entendi, Tiago. Vamos aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Todo dia. Viva algo novo. Abre o teu coração, igreja. Quero viver algo novo. Quero viver algo novo. Coração bateu de novo. Oh, Pai. Aleluia. Viver algo novo.
Oh, rasgue o teu coração diante dele, igreja. Você que está chegando aqui no Facebook, você que está aqui no vídeo conosco, adore a ele com o teu coração. Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo. Fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Coloque a mão no teu coração e declare: Santo Espírito desce como fogo, se desce, incendeia, Senhor. Queima por ele, igreja. Oh, oh, incendeia, oh Senhor, desce, oh, queima assim, Pai, queima assim, oh, laranjeira, incendeia, Pai. Oh, Jesus. Oh, Pai. Incendeia. Espírito desce como fogo. Incendeia. Oh, Jesus. Oh, Senhor, incendeia. Senhor, nosso Senhor. Oh, Jesus. Oh, deixa ele falar com você, querido. Deixa ele falar com você nesse momento. Ele quer encher o teu coração. 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 Ah, seja sensível à voz dele essa noite. Seja sensível à voz dele. Seja sensível à voz dele, Bruno. Ele quer incendiar o teu coração. Ele quer fazer algo novo. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo com você essa noite. Talvez você não esteja entendendo o que ele quer fazer. Então tente buscar a resposta. Só abre o teu coração, deixa ele falar. Seja sensível à voz dele. Seja sensível à voz dele. Deixa ele encher o teu coração. Oh, Senhor!
Aleluia. Ele quer descer sobre a sua vida. Oh, ele quer queimar o seu coração. Ele quer te incendiar. Ele quer te fazer de uma potência. Oh, você entende isso? Aleluia. Deixe seu coração aplaudir a Ele. Aleluia. Aleluia, igreja. Deixe seu coração aplaudir ao Senhor essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. A nossa convidada de hoje aqui é a Andressa Mesquita. Ela vai estar ministrando aqui uma palavra para a gente e que o tema eu já desenhei aqui, ó. Escrevi para vocês, que é crescendo. Tá bom? E eu quero convidar a Andressa Mesquita. Andressa, você está aqui? Você consegue desmutar aí, Andressa? Filipão, se você... Consigo sim. Maravilha, maravilha. Andressa, estaremos orando aqui e logo em seguida você está com a palavra, tá bom, minha querida? Pai, eu quero te agradecer pela vida da tua amada, pela tua filhinha, Andressa. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Eu te louvo pela vida da tua serva, Pai, porque ela tem nos ensinado, ela tem sido forte, tem sido grande no Senhor, ó Pai. E queremos estar reunidos aqui com ela essa noite, ó Pai, para conhecer mais do Senhor através da vida dela. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus. Amém. Andressa, ser tu uma potência, ser tu uma bênção, minha amada. Amém. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Sim. Não? Sim. Então tá bom. Gente, que correria! Vocês não estão entendendo. É um nervosismo, é uma correria, porque hoje foi muito corrido. Muito corrido. Mais uma vez eu me sinto honrada, né? Grata pelo convite, grata porque a gente recebe essa oportunidade com o coração cheio de alegria, ao mesmo tempo, como todo mundo sabe, com muito nervosismo, né? E quando eu recebi o convite, eu prontamente aceitei, né? No nervosismo, sempre, mas aceitei. E o tema, né, dessa semana vai ser crescimento. E Deus já tinha me dado uma palavra, né? Até quem não me conhece, eu faço parte do ministério de dança da igreja, do Macadesh, e a gente tem o nosso momento de comunhão, o nosso momento de estarmos juntas todo domingo. Todo domingo a gente está junta, online, com o nosso momento de palavra de edificação. E esse foi um dos temas que a nossa líder, Priscila, a esposa do Tiago, nos passou, que é sobre crescimento, e eu achei que seria muito propício, né, para a gente estar trabalhando esse tema aqui também, né? Então, se eu podendo colocar um título dentro dessa mensagem, seria Sermos Massa. Essa palavra Deus me deu quando eu estava pensando no meu padrinho. Para quem não sabe, né, eu sou afilhada do Rato, né, aquele lanche gostoso ali atrás da igreja. Ele é meu padrinho, Ivo, e ele sempre trabalhou com panificação, sempre trabalhou com alimentos, né, fabricação de salgado, esse tipo de coisa. E eu estava lembrando dele e Deus veio falando comigo no meu coração em relação a esse processo de sermos massa, né? Crescimento está ligado a isso. E Deus veio falando comigo de diversas formas, né? Colocando muito forte no meu coração sobre o que é ser massa, o processo de ser massa, né? E o que é, né? O que é o conceito de ser massa, né? Uma porção, qualquer porção, pastosa ou sólida, né? Na verdade, uma concentração de um conjunto homogêneo, um conjunto único,
de um aglomerado de substâncias, né? Formam uma massa. Mas para que ela possa se tornar homogênea, né? Uma coisa só, um inteiriço, ela precisa passar por um processo, todo um processo. E tem várias etapas para que ela possa chegar nesse processo de ser massa, né? Porque esse processo da massa, para ela chegar em ser homogênea, lisinha, bonitinha, aquela coisa que a gente conhece, ela precisa de um aperfeiçoamento, né? E esse aperfeiçoamento começa desde as escolhas dos ingredientes, né, que são a base da massa, tudo aquilo que faz para consistir, né, e fazer a própria massa. As escolhas de ingredientes são importantíssimas. Por que eu digo isso? Porque são eles, a qualidade do ingrediente, né, a qualidade da farinha, a qualidade da manteiga, a qualidade do ovo, faz o diferencial para que seja uma massa aproveitável. E eu queria que vocês pensassem assim, comigo, em toda a preparação, né, dessa massa. Por que isso ficou dentro do meu coração? A massa, ela tem um crescimento, né? Ela precisa dos ingredientes certos para se ter esse crescimento, né? E isso, tudo misturado nela, faz com que a gente aprenda a como crescer dentro de um processo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo lá em Mateus 13. Mateus 13, a partir do versículo 24. Vou iniciar a leitura. Essa palavra, ela... Oi, tá aqui. Essa palavra, ela é muito conhecida, né? É a palavra da parábola de Cristo em relação ao trigo e em relação ao joio. E eu queria fazer essa leitura com vocês porque, antes de mais nada, para se ter a massa, precisa ter uma farinha. E a base da massa, dessa farinha, é o trigo. Então, vamos começar a falar pelo ingrediente que é basilar, né? Que é o trigo. Sem farinha, não se tem massa. Então, vamos lá. Propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: que queres, pois vamos arrancá-lo. Porém, eles lhe disse: não, para se colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até que a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, até atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Gente, que coisa mais linda, né? Essa situação do trigo. E eu quero trabalhar com vocês essa situação do trigo, porque o trigo, Deus falou comigo sobre uma consciência. O trigo, ele tem uma consciência. Ah, Andressa, como assim o trigo tem uma consciência? O trigo é um vegetal. Mas aqui a gente pode observar dentro da palavra do Senhor, né, dentro dessa parábola linda descrita por Cristo, que o trigo, ele tem uma consciência. A gente vê a história contada por Cristo, que tem um campo de trigo, e dentro desse campo de trigo veio o inimigo e também plantou joio, jogou sementes de joio que cresceu junto com o trigo.
Aí os servos, vendo toda essa situação, falam assim, olha, o dono da fazenda, olha, o joio foi plantado, o senhor não plantou sementes boas, não plantou trigo, como é que cresceu o joio? E ele fala assim, olha, o inimigo veio e jogou sementes ruins, mas não vamos arrancá-lo, porque pode danificar o trigo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os dois crescerem juntos, no momento certo a gente separa o trigo do joio. O trigo vai ser aproveitado dentro do meu celeiro e o joio vai ser lançado fora. Isso me traz a consciência do seguinte, não importa quem está crescendo com você, não importa quem foi plantado, mesmo que tenha sido semeado pelo inimigo, não importa quem está do seu ladinho, muitas vezes crescendo junto com você e não está torcendo por você. Não importa se a pessoa que está como referência, né, as pessoas ao redor vão olhar para você e a pessoa que está crescendo contigo e tiram a referência ao trigo e acabam assim, olha, tá vendo? Anda junto. Não importa isso. O que importa, meu querido, é que você cresça. O trigo não olhava para o joio. O trigo não se importava se o joio estava crescendo com ele ou não. O trigo, ele crescia, independentemente do que estava crescendo ao lado dele. Para ele não importava, simplesmente era desconsiderado o fato do joio estar ali. Mas isso também me chama a atenção num pequeno detalhe, porque os servos, olhando aquela situação, falam logo, arranca, vamos acelerar esse processo, vamos tirar o joio antes que ele cresça junto com o trigo. Mas sabe o que é engraçado nessa situação? Porque os servos, eles não sabiam o preparo, eles não sabiam o que era necessário, eles não sabiam que aquilo ajudaria, entre aspas, né? Ajudaria, não, prejudicaria o crescimento do trigo. Porque quando se arranca o joio, o trigo vem junto. Tem um momento certo para todas as coisas, querido. Tem um momento certo de se crescer, mesmo que ao redor tenha joio, mesmo que ao redor a semente do inimigo tenha sido jogada, tenha sido derramada, tenha sido plantada e tenha crescido, tenha ganhado força. Você é trigo, você vai crescer independentemente do que está ao teu redor, você vai crescer independentemente do que o funcionário, né, da fazenda olha para você e fala, não, vamos arrancar. Ele não sabe o tempo, as pessoas não sabem o seu tempo de crescimento, as pessoas não sabem o seu tempo de preparo, mas o dono da fazenda, o senhor da fazenda, sabe exatamente o tempo para o teu crescimento. E ele sabe exatamente qual é o processo necessário para que você cresça e seja aproveitado dentro da obra dele. Isso é lindo demais. Por que eu digo que isso é lindo demais? Porque o trigo poderia não saber, os servos que estavam ao redor poderiam não saber, mas o senhor da fazenda sabia exatamente o que era necessário e que no momento certo, no tempo certo, o joio ia ser separado do trigo sem ter prejuízos para o trigo. O que eu tiro disso para você? E para mim também, obviamente, né? Há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz o seguinte, há um tempo certo para todas as coisas, e para todo esse tempo há um propósito debaixo dos céus. E isso é exatamente o que é tratado aqui na parábola, aqui na consciência do trigo. Não importa quem vai crescer do seu lado, não importa se a origem da semente que está crescendo ao seu lado não seja a mesma que a sua. Não importa, simplesmente não importa se as pessoas ao redor acham que precisa ser arrancado de uma vez por todas, não sabendo o seu processo de crescimento. O que importa é que o senhor da fazenda sabe exatamente aquilo que é necessário para fazer você crescer e, principalmente, aquilo que vai ser tirado de proveito de você. Isso é descrito aqui.
Isso você só encontra esse direcionamento na palavra. Quem fala isso é Cristo, não sou eu que estou dizendo. Cristo fala que o Senhor da fazenda pega o trigo, pede para os seus servos tirarem os dois juntos, que no momento certo, aquele que não presta, aquilo que não presta vai ser retirado e jogado no fogo, ateado ao fogo, pois não há proveito algum. Agora o trigo vai ser armazenado, vai ser guardado dentro do celeiro de Deus, para ser aproveitado no tempo correto. Então, meu querido, tenha consciência, ó, a mentalidade do trigo, seja aquele que vai crescer independentemente daqueles que estão crescendo ao seu redor. O trigo, ele não pensa se o joio está crescendo ou não. O trigo, ele pensa em crescer porque ele está fincado na terra do Senhor. Ele está fincado diretamente, criando raízes diretamente na fonte do Senhor. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Não olhar para o lado, não olhar para o joio que está crescendo, não olhar para os servos que estão olhando para a gente, achando, olha, está na hora, vamos agilizar esse processo. Mas entender que há um processo, há um tempo certo, e quem conhece esse tempo, quem conhece esse processo não sou eu trigo, não é você trigo, não é o servo que está amando do Senhor, mas é exatamente o Senhor da fazenda. Ele quer te preparar para um tempo de crescimento certo, adequado, para que você seja aproveitado dentro do celeiro dele. Isso, para a gente, é a base, porque o trigo, a gente tira o trigo como eu posso dizer, um alimento sólido, né? Esse alimento que é o trigo, ele serve como base para outros alimentos, ele serve como base para outros tipos de situações. Então, você, querido, você sendo trigo, é base para outras vidas serem alimentadas, para que outras pessoas tenham referência de você. Então, se mantenha firme em crescimento diretamente ao Senhor da fazenda. Isso é a consciência do trigo. Mas eu quero tratar com vocês também, um outro ingrediente para fazer essa massa, né? Tem a farinha, que a base é o trigo, que é prensada, né? Mas tem também o fermento, né? Esse fermento, ele faz com que a massa cresça. Ele é o ativador para o crescimento da massa. E o tema é sermos massa. Então, a gente precisa entender que precisamos, além de ser trigo, ter a consciência do trigo para ser a base da farinha, a gente precisa entender que também tem o fermento. E é esse fermento que vai fazer o ativador crescer. Ele que ativa a massa para fazer o boom, dar volume e crescer. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente vê aqui uma situação muito engraçada, né? O livro de Gálatas 5, através do capítulo 5, ele já vem trazendo, o apóstolo Paulo, ele já vem trazendo uma exortação para a igreja, né, falando sobre estar firmes em relação à liberdade que Cristo nos trouxe, né, e para a gente não manter mais abaixo dessa servidão, desse jugo de servidão, desse jugo de vãs doutrinas, desse se deixar levar, mas para a gente entender que existe toda uma liberdade. E um pouco de fermento, um pouquinho de fermento faz com que essa massa cresça, porque a gente agora é justificado pela graça. A graça é um dos fermentos que faz com que a gente cresça. A gente não está mais debaixo da lei. A lei que eu digo no sentido de acusação, de pesar. Não é que a lei não seja boa, né? O que existe é que a graça vem para poder complementar a lei. E ele vem trazendo essa referência. O apóstolo Paulo vem trazendo essa exortação em relação
ao capítulo 5, e depois ele vem falando sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Mas eu queria chamar a atenção para o versículo 9, que diz um pouco de fermento leveda, um pouco a massa. Né? E eu queria te perguntar hoje, quem tem sido e o que tem sido o teu fermento? Né? Se é o teu ego, se é as coisas que você pega para si, né, que tem se engrandecido dentro de você, ou se é Cristo. Isso faz a diferença, né? O fermento que a gente precisa não é o nosso ego, não é aquilo que a gente acha, porque às vezes a gente acha que é tão autossuficiente, eu consigo fazer coisas, eu estou crescendo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, maravilhas e proezas, mas não é por você. O seu crescimento não é por ti, o seu crescimento é vindo de Cristo, e ele deve ser o foco do seu crescimento, né? Vamos abrir também nossas Bíblias lá em Coríntios, primeira carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo do 6 ao 8. Vamos lá. Não é boa a vossa jactância? Sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui a gente tira um ensinamento muito precioso, que é exatamente em relação ao nosso ego. A nossa carne, ela tem a tendência de se alimentar da maldade, de se alimentar de malícia, de se alimentar daquilo que não é proveitoso. E quando a gente pega esse fermento, coloca para dentro e vai se alimentando do nosso ego, vai se alimentando da nossa carne, a massa ela não cresce da maneira adequada. Muito pelo contrário, a massa ela cresce de uma forma que ela azeda, ela estraga. Então, qual é o tipo de fermento que você tem colocado? Fermento velho, a palavra diz que você é nova criatura. Então, a sua carne não pode reger aquilo que você é. Fermento velho não pode ser compatível com massa nova. Você é massa nova. Você é nova criatura. Então, você sendo massa nova, você sendo nova criatura, você tem que se alimentar exatamente do fermento dos céus, que é Cristo. Ele é a nossa figura central. Ele é a nossa passagem, a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação. Ele é o ativador principal que vai fazer com que o nosso crescimento seja perfeito, seja pleno, mesmo em processo que não seja tão agradável assim. E eu queria que você trabalhasse isso na sua mente, porque quando o fermento, o nosso ativador, que é a própria figura de Cristo, começa a entrar em contato com uma massa nova, que está purificada, que está limpa do fermento velho, ela começa automaticamente a se espalhar e crescer. Ela começa automaticamente a se espalhar e crescer. Deixa Cristo se espalhar em ti. Deixa Cristo ocupar todos os espaços, tirando todo o seu eu, tirando todo o seu ego, e começar a crescer, começar a inflar a virtude que vem dos céus, o fermento que vem dos céus. E eu queria também enfatizar com vocês o termo leveda. O que seria leveda? Seria esse processo de fermentação, seria esse processo de crescimento, quando a massa entra em contato diretamente com o fermento, começa a ter esse processo de crescimento, de expansão. Essa leveda não é nada mais do que a ação de micro-organismos, pequenos organismos ativando, né, fazendo essa ativação desse fermento.
E isso pode ser encontrado até mais. Isso eu estou falando de uma maneira geral, tá, gente? Né? Mas eu queria que vocês pegassem uma analogia, né, de que Deus, em sua plenitude, na sua trindade perfeita e maravilhosa, ele se apresentou, vou colocar em aspas, tá, gente? Porque é bem aspas, é uma analogia muito boba, né? Se apresentou como um micro-organismo, só que esse micro-organismo, ele já existia antes da fundação do mundo. E esse micro-organismo não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Eu não estou querendo colocar o Espírito Santo como micro, não, tá, gente? Tá? Não é isso, não é nesse sentido. Mas eu estou querendo colocar sobre a analogia da ativação do fermento. Ele age exatamente isso. Quando a gente está vinculado diretamente ao Espírito Santo, ele vem trabalhando no nosso ser, num processo lento de fermentação. E quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente dá essa ativação, essa liberdade para o Espírito atuar dentro de nós, mais Cristo vem crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, e a gente começa a colocá-lo para fora, porque Cristo, ele não se limita, gente, ele é um ser transbordante. Ele sai e ultrapassa todas as barreiras, ele ultrapassa todo entendimento, ele ultrapassa toda a carne, toda a limitação, e isso que ele quer. Ele quer ultrapassar o teu ser, e ele quer utilizar o teu ser para que o reino dele seja expandido em crescimento. Mas ele precisa que você, massa nova, se coloque à disposição para o fermento que é Cristo, para o fermento que é o Espírito Santo, para o ativador de Deus começar a agir em você, ser atuante em você, ser atuante em mim. É o próprio Espírito de Deus que atua, e atua de uma forma grandiosa, que atua de uma forma maravilhosa, e faz com que Cristo se expanda cada vez mais, tirando todo o espaço da nossa carne, tirando todo o espaço do nosso eu. E eu acho isso lindo, porque o processo da massa não se limita apenas à fermentação. Ela tem a modelagem. E essa modelagem, né, é exatamente quando Deus pega a gente, uma massa que ainda é imperfeita, e começa a trabalhar criando forma, dando aspecto, dando vida, deixando exatamente do jeitinho que ele espera. Mas isso requer tempo. E isso se chama maturação. É um outro processo também que a massa ela exige. Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Ai, gente, esse versículo ele mexe muito comigo, porque esse versículo foi o versículo do meu casamento. E é exatamente isso, né? Há um tempo de espera, há um tempo de maturidade, há um tempo de crescimento em que o Cristo vivificado dentro de ti começa a inflar, começa a crescer, ocupando todos os espaços. E existe uma promessa a ser cumprida na tua vida, e eu não sei qual é. Deus fala diretamente. A única promessa que eu sei é que Ele quer te utilizar. Ele quer usar você. Ele quer que você seja pessoa, né, disponível na mão dEle, que vai levar para todos os campos o amor, espalhar o amor dEle. Mas existe um tempo de espera, existe um tempo de preparo. E esse tempo de maturação nem sempre é aquele tempo que a gente acha que é necessário, porque a gente é muito apressado, a nossa vida é muito corrida e a gente acaba querendo apressar as coisas. Mas existe um tempo de espera, existe um tempo de espera. E eu te digo, querido, todo tempo de espera alcança a promessa. Deus não deixa ninguém desamparado, Deus não deixa absolutamente ninguém sem o cumprimento da promessa. Se Ele prometeu sobre a tua vida, se Ele jogou uma promessa sobre ti, lançou uma promessa sobre você, pode ter certeza, o tempo de espera valerá a pena.
O tempo de espera valerá a pena, pois a promessa será cumprida na tua vida. E eu queria, já estou encerrando, tá, gente? Não vou estender muito, não, né? Para o momento final, né? Você tem esse tempo de maturação, que é quando a massa cresce, né? E eu queria trazer para o cozimento. O tempo de espera é nada mais, nada menos a preparação para a etapa final, a preparação do cozimento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Levíticos 6:13. Levíticos 6:13. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Gente, olha que coisa linda. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse tempo de cozimentos, queridos, não é nada mais, nada menos do que o preparo de dentro para fora. Você é um altar preparado por Cristo, preparado por Deus, escolhido pelo Senhor para manifestar a glória, o poder, o amor de Deus aqui nessa terra. Então, meu querido, tenha consciência de que todo esse tempo de espera para o cumprimento de promessa também te leva ao tempo de cozimento. E há um tempo de cozimento certo, e ele é contínuo, ele não para em nenhum momento, pois há um fogo colocado dentro de você, que é o fogo do Espírito Santo, feito de ti um altar, para que o fogo não se apague, continue em busca, continue seguindo no crescimento do Senhor, que Ele vai te orientar. Eu creio que Ele vai te dar a indicação correta, exatamente para fazer com que o fogo dele não se apague, é o desejo dele. Você é altar vivo de Deus, cresça em Deus, tenha esse tempo de maturidade, tenha esse tempo de sabedoria, recolha-se, busque a Deus, pois há um fogo dentro de você. Você foi feito altar e esse fogo não se apaga. Há um processo de cozimento dentro de você e é exatamente isso, ele começa de dentro para fora. Esse período de cozimento para se fazer pão perfeito e pleno começa de dentro para fora. Então, querido, se mantenha firme, fixe seus olhos no Senhor, pois há um tempo de preparo, há um tempo de modelagem, há um tempo de maturação, há um tempo de espera, há um tempo de cumprimento de promessa, mas há uma conquista, que é você ser feito altar vivo de Deus, e você tem um cozimento que funciona de dentro para fora, e é o fogo do Espírito Santo que te consome de dentro para fora, que é contínuo e não se apaga. Ele não se apaga. E isso é muito, 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 muito intenso, porque você precisa ter um entendimento desde a consciência do trigo, de que todo esse preparo para essa massa, seja da preparação do trigo para a farinha, seja da mistura, da modelagem do Espírito Santo, seja do fermento colocado em ti, já que você é nova criatura e tem que receber Cristo em si, dentro de si, né, começar a trabalhar a proposta de Cristo, de ser uma nova criatura para exalar a Cristo para outras pessoas, e há um tempo de cozimento, há um tempo que traz o fogo do Senhor de dentro para fora, para que você seja alimento, para que você seja pão perfeito. E isso, né, é necessário. Para ser um pão perfeito, a gente precisa saber e aprender a respeitar todo esse processo. O pão, ele não começa daqui para cá, não há um estalo daqui, ó, trigo se torna pão. Não existe isso.
para se fazer pão, para se fazer uma massa perfeita, exige tempo, exige dedicação, e isso só depende de você. Eu não posso me dedicar por você. Na verdade, eu posso buscar em oração e interceder pela tua vida, sim, mas tomar atitude, uma postura de ser massa apresentável para o Senhor, há uma necessidade de aprender e entender, respeitar todo esse processo de tempo, de busca e de intensidade. Isso para ser um pão perfeito. Isso foi enfatizado lá em Lucas 13. Lucas 13, 20 e 21. Isso foi enfatizado pelo próprio Cristo. Andressa, você pode repetir a referência para mim, por favor? Agora? A referência que você deu agora. Isso. Lucas 13, 20, 21. Obrigado. E diz assim, Cristo fala, né? E disse outra vez, a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Deus, ele quer fazer de você uma massa perfeita, uma massa em que ele vai colocar o fermento. Você faz parte de um conjunto de aglomerados chamado Corpo de Cristo. Você faz parte de um conjunto de aglomerados de pessoas chamado igreja, chamados pessoa escolhida, nação santa, sacerdócio real. Você faz parte disso. E Deus conta com você. Cristo conta com você para que você seja a massa que o recebe, para que seja expandido o reino de Deus. Isso quem fala é o próprio Jesus. Vou repetir, ó. A quem compararei o reino de Deus? E Cristo responde, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Você é a farinha, você é a massa que recebe o fermento de Cristo e expande o reino dos céus. Ele conta com você, ele conta com a sua disponibilidade, ele conta com a sua disposição para citar assim, olha Deus, eu aceito ser sua massa, eu aceito ser a farinha que o Senhor precisa e eu faço parte desse reino e eu quero expandir esse reino. Pode contar comigo. Seja massa, querido. Seja massa, tenha consciência do trigo trabalhada e aceite o mover de Deus, o levedar de Deus, o fermento que é Cristo para fazer com que esse reino se expanda. Deus conta com você. Seja massa para o crescimento do reino. É isso, gente. É a palavra que eu tenho para deixar para vocês hoje. Fiquem com Deus. É Olha, isso. Andressa. Glória a Deus, eu já estou esperando amanhã. Para amanhã. Amanhã eu podia piscar aqui para já cair no dia seguinte. Ai, gente. Tremendo. Olha, agradecemos muito pela sua vida, Andressa, pela potência que você tem sido aí na mão de Deus, sabe? Nesse tempo de isolamento, de pandemia, a gente tem observado e temos visto quantas pessoas têm se dedicado às coisas de Deus e crescendo, buscado, sabe? Evoluído. E assim como você falou, crescendo. E esse tempo de pandemia, né, de acordo com o que você ministrou aqui, estava vindo na minha cabeça, é o processo de preparo, né? E aí, no final, a gente vai ver quantas potências, quantos pães estarão prontos aí no reino de Deus, né? E hoje, assim, deixou mais claro para mim que eu moro do lado de uma padaria, praticamente, Andressa. Então, é um cheirinho de pão tão gostoso, cara, que vem aqui em casa acordar a gente. E eu confesso a você que eu nunca parei para analisar com carinho todo esse processo de preparo, mas, assim, voltado, fazendo essa mistura com a palavra, caramba, fantástico, fantástico. Mas, glória a Deus pela sua vida. E eu quero aproveitar esse momento
tá? Nós vamos estar orando aqui também por algumas vidas. A gente tem aqui o irmão Ximenes, ele informa aqui para a gente está orando aqui pelo Norival, seu irmão, né? E pela sobrinha chamada Paula Ximenes. Infelizmente, ambos o câncer que parece que eles têm cresceram, né? Mas a gente vai declarar essa vitória aí sobre a vida deles, em nome de Jesus. A Maria Luísa Pereira também, ela pede oração pelo José Carlos e Marilza, que está com Covid. Então, em nome de Jesus, o José Carlos e a Marilza também serão curados, né? Vamos declarar aqui a vitória dos nossos irmãos. A tia Nuca, né, carinhosamente chamada aqui, a irmã Leonor Leal, né? Ela pede oração pela neta da irmã Arlen, que está no Hospital das Mulheres e está precisando de oração, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo ainda. Não, mas em breve ela vai estar, em nome de Jesus também, está testemunhando aí na nossa igreja sobre a cura dela. A irmã Rita de Cássia, ela agradece a Deus, ao Senhor, né? Senhor, eu te agradeço pela vida da minha irmã Cláudia Cristina. Ela está bem, né? Pela graça de Deus. E ela só tem, de fato, a agradecer pela saúde da irmã dela. Isso é muito bom da gente saber, né? Amados, a irmã Rita de Cássia também pede oração aqui para o Rogério, que está internado por causa do câncer, né? Vamos estar orando aqui pelo Rogério também, pedindo a Deus aqui para estar ministrando a cura sobre a vida deles e que seja feita a vontade de Deus sobre essas vidas, né? Então, eu gostaria, de onde você estiver aí, amados, eu vou colocar aqui bem baixinho um louvor e o Senhor vai estar ministrando, vai estar alcançando essas vidas. Eu vou levantar um clamor aqui essa noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai, aqui estão apresentados os nomes, Pai, dessas vidas que precisam, Pai, de uma cura, que precisa de restauração na sua saúde. Senhor, pessoas que talvez estejam andando pelo vale da sombra da morte. Mas, a Deus, queremos que eles entendam que eles não venham temer mal algum, porque o Senhor está com eles. Espírito Santo de Deus, declaramos, ó Pai, que essas vidas, ó Pai, estão debaixo do Teu poder e autoridade. E que seja feita exatamente nada além, ó Pai, do que a Sua vontade, Deus. Papai, desejamos aqui, ó Pai, que essas vidas retornem para suas casas, abracem suas famílias. Deus, que essas vidas, ó Pai, sorriam novamente. Que essas vidas, ó Pai, possam ver novamente a luz do sol, ó Pai, o cheirinho da água molhada de chuva. Desejamos aqui, ó Pai, que essas vidas venham se reencontrar com o Senhor, ó Pai, com suas famílias. Solicitamos aqui ao Senhor, ó Pai, desejamos aqui, Pai, que essas vidas venham te abraçar, ó. Espírito Santo de Deus, Papai, assim, ó Deus, como o desejo do nosso coração, ó Pai, é estar próximo do nosso irmão, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha estar, ó Pai, próximo deles também. Espírito Santo de Deus, que esse momento, assim como foi ministrado aqui, ó Pai, pela tua serva, pela tua filhinha, ó Pai, esse momento de processamento, ó Pai, de crescimento, porque às vezes, ó Pai, olhamos uma situação de fragilidade nas nossas vidas, achamos que estamos derrotados, ó Pai, mas às vezes é um momento no qual o Senhor está nos modelando, o Senhor está nos moldando, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ficar cada vez mais firmes, ó Pai, que possamos crescer diante de Ti, ó Pai, e entender que o Senhor não nos deixou, ó Pai, mas o Senhor estendeu as suas fortes mãos para nos fazer mais que vencedores, ó Deus. Então, Espírito Santo de Deus, declaramos, ó Pai, o Teu amor, a Tua cura, ó Pai. Declaramos, ó Pai, que o Teu processo, que o processamento, ó Pai, que esse processo de massa, Pai, de fermentação, ó Pai, seja instaurado sobre a vida dos Teus servos, dos Teus filhos, ó Pai.
e que eles possam, ó Pai, viver, ó Pai, para sentir o teu perfume, ó Pai, o teu perfume, viver no Senhor, ó Pai, viver no Senhor, ó Pai. Te louvamos por isso, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, é o nosso suficiente e único Salvador. Te louvamos e te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor que constrange todo entendimento. E desde já agradecemos, ó Pai, porque só o Senhor nos satisfaz. Te louvamos, ó Pai, porque só o Senhor nos satisfaz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Aleluia. Pastor Eclenilson Franco, aleluia. Gostaríamos de convidá-lo, o Senhor, aqui, ó, para estar enfrentando a bênção apostólica. Filipão, você consegue me ajudar a desmutar o pastor? Deixa eu ver aqui. O senhor consegue aí, pastor? Só um segundinho, tá? Deixa eu ver se o Felipe dá um help aqui pra gente. Só um minutinho. Tremendo, tremendo. Nós cremos na vitória dos nossos irmãos aqui que foram mencionados. Vocês que não lembraram do nome de alguém, não tem problema, mas eu sei que o Senhor conhece o teu coração, sabe da necessidade que há no teu coração. Amém, pastor. Que bom o senhor chegou aqui. Está me ouvindo? Andressa, está me ouvindo? Nossa, finalzinho com a mão. Deus continue te abençoando, minha filha. Graças à paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir também que o Senhor cuide de todas essas famílias, que seus parentes estão atravessando uma adversidade em sua saúde, que a saúde deles e delas seja estabelecida pelo Senhor, Pai. Cuida dos teus filhos como menina dos teus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, bondoso e amoroso, e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus que está assistindo essa live, todos que estão em suas casas, como todo cristão espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para sempre. Quem pode, diga amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Tiago. Glória a Deus, nós concordamos em nome de Jesus. Aleluia. Meu pastor, tenha uma excelente noite aí para você, tá? Para você e toda a sua família. Pessoal do Facebook, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Volte amanhã. Teremos mais dessa fermentação aqui, desse crescimento. Então, não deixe de participar aqui conosco, tá bom? E traga um convidado, tá? Vamos levar as boas novas para todas as criaturas dessa terra. Então, contamos com você aqui, hein? Tá bom? Ó, um beijo. Vocês que estão aqui, ó, vamos dar um tchau aqui pro Facebook. Um beijão para todos aí do Facebook. Amém.